Pois é. Minha gente, olha, esse mês é dedicado à campanha Julho Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais. A campanha também busca esclarecer sobre a doença e ainda incentivar a realização de testes de vacinação. Para falar sobre o tema, já está com a gente o hepatologista Dr. Clauber Veiga. Hepatologista, até vou perguntar para ele a respeito dessa especialidade. Doutor Clauber, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, doutor. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer aqui estar contigo e com todos os espectadores do Balanço Geral. E é um prazer poder ajudá-los a entender um pouco mais sobre essas doenças, né? Tão escondidas, né? E eu te confesso que o hepatologista, eu raras vezes ouvi falar a respeito dessa especialidade da medicina, que trata especificamente desse tema, doutor? Exato. Assim, o hepatologista, ele é o médico especialista em tratar as doenças do fígado. Muitas das vezes, nós somos gastroenterologistas, que atuamos mais com relação às doenças do fígado, e atualmente a especialidade está crescendo cada vez mais, se tornando uma especialidade por si só, até pela complexidade dos temas relacionados aos problemas do fígado. É interessante, aprendendo já contigo, já logo de início. Vamos então, doutor, por gentileza, doutor Clauber, para a primeira pergunta, que vem de Maruim, de Nivânia Felinto. Ela pergunta, quais as diferenças entre os tipos de hepatites virais, doutor Clauber? Muito bem, Nivânia. A principal diferença entre as hepatites virais tem a ver com o tipo de comportamento que elas vão ter. De um lado, nós vamos ter doenças agudas, com um curto tempo, que em geral elas se curam sozinhas na maior parte das vezes, como as hepatites A e a hepatite E. Do outro lado, nós vamos ter doenças crônicas, que costumam durar muito tempo, que vão acompanhar o paciente e podem fazer um mal a longo prazo. E essas vão ser principalmente as hepatites B e as hepatites C, que é o principal foco desse mês de conscientização de hepatites virais. O quanto é importante essa conscientização, né, doutor? Exato. Saber exatamente desta doença. Daxon da Silva, de Nossa Senhora do Socorro, quais são as formas de contágio, doutor? Muito bem, Daxon. Então, lembrando daquela divisão que a gente fez, daquelas doenças mais curtinhas, que são as hepatites A e E, em geral são doenças de transmissão muito relacionadas à higiene. Então, ela tem uma transmissão que a gente chama de fecal-oral. Então, se você tem uma salada que foi mal preparada, não colocou algumas gotinhas de água sanitária, se você tem comidas que não foram bem preparadas por pessoas que manipularam, contaminando, essas doenças elas podem ser transmitidas para a gente e fazer uma hepatite aguda. Do outro lado, nós temos aquelas doenças crônicas, a hepatite B e a hepatite C, que elas vão ter uma via de transmissão que a gente chama de parenteral. Elas não vão ser pela boca, mas elas podem ser por relação sexual, elas podem ser por transmissão de mãe para filho, por isso é tão importante fazer o acompanhamento da gestação, e pode ser transmitida também em contato com sangue, seja por agulhas compartilhadas, compartilhamento de alicates, qualquer coisa que possa sangrar, ela pode vir a transmitir. Então, tem que se tomar muito cuidado quando você for ao manicure, leva o seu alicate, toma cuidado com pequenas quantidades de sangue para evitar a transmissão. Tá vendo só, doutor? Prestar muita atenção, né? Como é importante isso, né? Vamos para a próxima pergunta, por gentileza. Lucivânia do Sacramento, Aracaju. As hepatites, doutor Clauber, apresentam sintomas? Sim, Lucivânia. Principalmente as hepatites agudas, elas podem ter sintomas, sim. Então, a hepatite A e a hepatite E costuma dar sintomas que às vezes eles são pouco específicos, às vezes um mal-estar, uma falta de vontade de comer, vômitos, ocasionalmente você pode ter febre e até fazer aquele clássico amarelão no olho, que todo mundo costuma conhecer como hepatite, né? Mas as hepatites crônicas, hepatites B e C, só uma minoria dos casos realmente vão ter sintomas parecidos com esse. E elas são doenças crônicas, em que a pessoa não sente nada. Ela pode passar anos e anos com a doença agredindo, sem sentir absolutamente nada,
e por isso que é tão importante que a gente faça o teste para descobrir essas doenças e tratar antes das complicações que poderiam ocorrer. E por isso tão importante o Julho Amarelo, Dr. Clauber. Como é importante essa conscientização? Por favor, coloca a próxima pergunta. Josefa da Anunciação, desta feita, doutor, de Divina Pastora. Hepatite tem cura? Não tem cura, doutor? Josefa, a hepatite A e E, na maior parte das vezes a gente não vai precisar tratar especificamente, apesar de termos também remédios para elas. Elas se curam sozinhas. No entanto, eu tenho uma boa notícia para você. A hepatite C, ela tem uma cura com um ótimo tratamento. Imagina que você vai tomar um comprimido depois do diagnóstico por dia com um copo de água por 3 meses sem sentir sintoma nenhum e ainda com um tratamento que ele é dado gratuitamente pelo SUS, que ele pode ser retirado no CASE e que você não vai sentir nada. Então, assim, é um tratamento quase perfeito, com uma chance de falha baixíssima, talvez de 2%, então muito pouco. E a hepatite B, ela também tem tratamento. Não são todos os pacientes com hepatite B que vão precisar tratar, por isso que eles têm que ser acompanhados por um hepatologista, um profissional capacitado para tal, mas alguns desses pacientes vão precisar tomar remédios que também são muito simples de tomar uma vez ao dia, de graça, pelo SUS, com poucos efeitos colaterais e que hoje a gente tem muitas opções que quase não tem falha de tratamento. Então, o que a gente precisa é diagnosticar essas doenças. Isso que é o mais importante atualmente. Você vê, doutor, e que notícia boa, né? A facilidade, tanto de tratamento, quanto a possibilidade de cura, muito concreta, né? Muito legal. Geni Félix, aqui da nossa capital. Doutor Clauber, quais são as formas de tratamento? Existem vacinas? Você já adiantava isso na resposta anterior, né? Exato. Então, como a gente viu, a gente tem um tratamento que ele é de forma gratuita. Em geral, são comprimidos, apesar de existirem alguns medicamentos injetáveis que estão sendo usados muito menos hoje em dia. E com relação às vacinas, a gente tem vacinas para hepatite A, né, que elas são dadas para as crianças menores de 5 anos ou pessoas que têm doenças hepáticas, mas elas também podem ser dadas em clínicas também particulares para quem não está dentro desses grupos. E a hepatite B ela é uma vacina de vacinação universal. Então, todo mundo deveria fazer a vacina para hepatite B, caso não tenha feito. E caso tenha dúvida se sua vacina também deu certo, existe a possibilidade de fazer um teste de sangue para ver se você está realmente protegida. E é uma vacina muito segura, que também é dada de graça pelo SUS. Maravilha. Hepatites virais, tema do nosso Fala Doutor de hoje, desta quarta. Agora, doutor, o Gabriel Araújo é de Socorro. Ele pergunta, hepatite pode evoluir para cirrose ou até câncer, doutor Clauber? Sim, Gabriel. A hepatite A e E normalmente não, mas as hepatites B e C e ocasionalmente a D em locais que costumam ter, como o norte do país, elas podem acabar evoluindo se elas passarem longo tempo não tratadas para uma cirrose. E uma porcentagem razoável desses pacientes vão ter o surgimento de um câncer de fígado anualmente. Por isso que eu vou reforçar bastante. Nesse mês do Julho Amarelo, o foco principal é descobrir onde estão os pacientes com hepatites e a ideia do OMS e do Ministério da Saúde é que a gente consiga erradicar a hepatite C até o ano de 2030. Por isso, vamos fazer os testes, porque a gente tem como evitar que você tenha uma cirrose, um câncer ou alguns outros sintomas relacionados a hepatites. Os testes, doutor, fazem toda a diferença, né? Que importante a gente saber disso. Para a gente finalizar, Raimundo Araújo, de Aracaju. Doutor Clauber, quais são as formas de prevenção? O quanto é importante a prevenção também, né, doutor? Então, voltando para aquelas hepatites A e E, lembrar que então é uma doença que precisa tratar com relação à higiene. Então, pega a sua saladinha, coloca ela de molho, deixa umas gotinhas lá de água sanitária, lava bem suas mãos, isso vai fazer com que você evite pegar essas duas hepatites. Tem a vacina para a gente poder evitar essas duas hepatites também. Com relação à hepatite B, o principal é que a gente vacine-se e, além disso, que a gente use preservativos durante as relações sexuais. Essa é a maneira mais eficaz de evitar essas doenças. E com relação à hepatite C, é principalmente naqueles grupos de risco, pessoas que têm maior contato com seringas,
com agulhas, profissionais de saúde, a tatuagem em locais que não tivessem um preparo adequado, né, com agulhas descartáveis, tintas descartáveis. Então, o contato com o sangue que é o maior risco. E tentar descobrir sempre o mais precocemente, porque quanto mais precoce você descobre, mais você trata e você evita a propagação também da doença entre as pessoas. Né? E como a gente aprende, doutor Clauber Veiga, com Fala Doutor. Como é importante, quero te agradecer. Espero que você retorne mais vezes, porque a sua contribuição foi muito importante para nós, para sabermos mais sobre Júlio Amarelo e as hepatites virais. Muito obrigado, doutor, Sérgio, e um ótimo dia. Prazer, obrigado. Muito obrigado, doutor Clauber. Muito bom.